hoje eu tenho uma palavra diferente um pouco para os irmãos. Nós temos várias formas de comunicar o Evangelho, né? Nós temos palavras que são de encorajamento, nós temos palavras que são de fortalecimento, nós temos palavras que são de ensino básico, doutrinário, nós temos palavras que são de cunho de advertência, de correção, de disciplina, várias formas de comunicar a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra direcionada ao sentido de uma advertência, no sentido de trazer um alerta para a vida da igreja. Amém? Coisas importantes. Vocês sabem que lá, desde o princípio, lá no Éden, quando, já no capítulo 3, onde dá a queda do homem, e que o Senhor vem ali para tomar conta com Adão, depois com a Eva e também com a serpente, sabendo que a serpente é uma figura de Satanás ali, Deus faz uma promessa para Eva, que diz que dela sairia aquele que esmagaria a cabeça de quem? Da serpente. De quem que o Senhor estava falando? A quem ele se referia? O próprio Senhor Jesus, amém? Então, uma promessa do Redentor, uma promessa de Deus, de salvação para a humanidade, já ministrada a Eva, ali no começo da humanidade. Só que o texto nos diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas o que a serpente faria? Feriria o calcanhar. Então este é um fato inquestionável. Por um lado nós temos sim um esmagar da cabeça da serpente, mas por um outro lado nós temos a realidade de que essa serpente, ela fere o calcanhar. O calcanhar diz respeito ao corpo, é uma parte do corpo. O calcanhar está ligado a essa ideia, né, de um corpo que se movimenta, e a igreja é tida como o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas também tem um aspecto fundamental aqui, é de nós compreendermos que em todo o tempo da história, o movimento de Satanás foi de abocanhar. Em todo o tempo da história da humanidade, Satanás teve esse comportamento perseguidor da igreja, esse comportamento de ferir a igreja, de querer destruir a igreja, porque ele sabe o que é a igreja, ou quem é a igreja do Senhor Jesus. Então há uma voracidade imensa por parte do nosso adversário em tentar anular a igreja. Várias tentativas foram feitas, lembrando um pouco da história, só para vocês terem uma noção, no período do Império Romano, quando houve aquela perseguição aos cristãos, aquela perseguição tão sangrenta, tão terrível, tão nefasta, o imperador Nero, ele tinha uma prática, ele juntava cristãos de várias partes do império, que traziam, e não apenas colocavam nas arenas para diversão dos romanos, para verem ali as famílias sendo devoradas pelas feras, mas eles também, os imperadores romanos, vários deles, não apenas Nero, mas eles colocavam na rua central de Roma, na avenida central de Roma, ele colocava postes e amarrava os cristãos naqueles postes, no alto dos postes, mas aquilo não era para crucificar, a crucificação também foi feita em massa, aquilo ali era para iluminar a rua. De que maneira? Tocha humana. Incendiavam os cristãos apenas para iluminar a rua. Você pode imaginar passando numa rua com as pessoas sendo queimadas, incendiadas ali para iluminar uma rua. Tamanha a maldade,
tamanha a astúcia da serpente, querendo ferir o corpo, querendo matar o corpo, querendo anular o corpo. Muitas tentativas de Satanás em tentar fazer com que o povo de Deus desaparecesse da terra, tanto o povo da primeira aliança, o povo judeu, o povo da aliança do Senhor, como o povo que foi agregado a esta aliança, os gentios que se converteram em Cristo Jesus, todos eles foram amplamente perseguidos. E ainda hoje, irmãos, ainda hoje nós encontramos várias nações que é literalmente proibido pregar o evangelho. Ainda hoje tem muita gente que morre por causa do testemunho de Jesus, especialmente em países islâmicos, em países que é proibido pregar o evangelho, e é um terror o que a gente sabe que acontece nesses países fechados. Mas aonde não existe essa perseguição, aonde não existe essa limitação por conta das leis, como por exemplo aqui no Brasil, nós temos liberdade, não é verdade? Nós temos ampla liberdade, estamos aqui, nós não temos nenhuma viatura da polícia aí na frente, querendo nos pegar após o término dessa reunião, nada disso. Nós desfrutamos de uma segurança legal em liberdade de culto, faz parte da nossa legislação, da nossa Constituição. No entanto, eu pergunto a vocês, vocês acham que por causa disso, o nosso adversário, ele então fica paralisado? Vocês acham que o nosso inimigo, essa serpente, que lá em Apocalipse vai ser descrita como um dragão, você acha que ele fica então, que pena, pois é, eles têm a lei que protege eles lá, então não posso fazer nada. Vocês acham que é assim? Seria muito ingênuo da nossa parte. Não, o nosso inimigo, que é astuto, ele busca criar outras maneiras de perseguir a igreja. Se ele não pode perseguir de maneira física e frontal, ele vai perseguir de uma maneira muito mais sutil e muito mais ousada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele vai criar outras estratégias, outras ações para fazer com que a igreja se anule por si mesma, para que a igreja se torne enfraquecida e ela seja apenas um ajuntamento de pessoas e não efetivamente, no sentido espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Nas estratégias do nosso adversário, ele vai criar estruturas e meios para minar o nosso entendimento, minar a revelação da verdade, e nós ficarmos então confusos, e aí então nós seguirmos a construir uma outra coisa, que não exatamente aquilo que Deus ordenou ou deixou para que nós fôssemos, vivêssemos ou que nós fizéssemos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 até o 5. O apóstolo Paulo traz uma recomendação fortíssima para Timóteo, um discípulo dele, que cumpriu uma missão também de extrema importância. 2 Timóteo 4, do 1 até o 5, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. A primeira coisa a apontar aqui nesse texto é a marcação que Paulo traz,
lembrando a Timóteo de uma verdade. Que verdade é essa? Haverá um julgamento. Se aproxima um dia. Que dia é esse? O dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Paulo está deixando isso bem claro. Jesus vai voltar. Esse dia que ele voltará será um dia onde ele vai manifestar juízo na terra, porque ele vai estabelecer o seu reino em caráter pleno e definitivo. Então vai haver julgamento. Julgamento sobre quem? Sobre justos e iníquos. Sobre aqueles que temeram a Deus, então vão ser guardados desse julgamento, mas aqueles que optaram em não temer a Deus, estarão passíveis da ira de Deus. Paulo começa essa fala lembrando Timóteo desta verdade. E aí ele traz a instrução para Timóteo: pregue a palavra. O que tem que ser feito? Pregue a palavra. Isso era responsabilidade só deles, né? Isso é uma palavra que vale só para os pastores, amém? Sim ou não? Não. Uma das coisas que nós cremos que Jesus estabeleceu para a sua igreja é que, diferente de como era no passado, na primeira aliança, onde havia os sacerdotes estabelecidos, somente aqueles da descendência da tribo de Levi, da família de Arão, que eram então sacerdotes. Na nova aliança, todo aquele que crer em Cristo Jesus se torna um sacerdote. Alguém aqui crê em Cristo Jesus? Então você é um sacerdote do Senhor. A isso chamamos de sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. Então essa palavra que Paulo direciona a Timóteo, ela não é restrita à pessoa de Timóteo, mas ela vale para nós. Pregue a palavra. E sabe, parece uma coisa tão óbvia, pregar o quê? Só pode ser a palavra. Pois eu estou a dizer para vocês que muita gente tem pregado muita coisa, mas não necessariamente a palavra. Muita coisa tem sido pregada, mas boa parte do que a gente tem ouvido por aí acaba não sendo a palavra. A palavra, irmãos, é poder de Deus, amém? A palavra é poder de Deus e ela precisa ser pregada em todo o tempo, de todas as formas. Sexta-feira eu fui visitar a minha mãe lá na clínica onde ela está, em Eldorado do Sul. Cheguei lá, agora não pode mais entrar na clínica, tem que ficar do lado de fora no pátio, por os protocolos de proteção, né? Então ficamos ali no pátio e tinha um cidadão que estava pintando a clínica por fora. E eu não sei exatamente como se deu o início da nossa conversa, e eu comecei a conversar com ele, e eu percebi que aquele homem estava muito amargurado. E eu fui dando um pouquinho de linha na conversa com ele, e aí logo eu descobri, ele estava muito mal porque uma filha de 14 dias, ele tinha uma filha de 14 dias que havia morrido. E ele estava inconsolável, e eu pensei, deve fazer pouco que isso aconteceu, algumas semanas talvez, e na conversa eu descobri que já faziam alguns anos, mas a dor dele era tão intensa como se tivesse sido naquele dia. Ele continuava sofrendo. E aí na conversa ele me disse assim: eu tenho encontrado um conforto no Espiritismo, porque lá no Espiritismo eles têm me colocado em contato com o espírito da minha filha, e isso tem confortado o meu coração, e eu sinto, toda vez que eu sinto saudade dela, eu vou lá no centro espírita,
e tomo um passe, aí os espíritos falam comigo e eu fico melhor, mais aliviado, mas depois volta os sentimentos, e aí eu, nesse momento, já entendendo que Deus queria me usar na vida daquele homem, eu disse para ele: meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, o centro espírita, eles fazem um negócio fantástico, eles fazem, os caras fazem obra social como poucos, a maneira como os centros espíritas fazem obra social é admirável, é ou não é verdade? Os caras fazem obras muito lindas, e isso é bonito, isso é bom, eu admiro, mas eu quero te dizer uma coisa, pensa comigo, eu conversando com ele, né? Dentro da doutrina espírita, há uma ideia de que a pessoa precisa reencarnar várias vezes, para ir cumprindo o karma dela, para que ela possa ir evoluindo, seu espírito ir evoluindo, e ela poder chegar então a um estágio mais elevado no seu espírito. E ele: é isso que eu tenho aprendido lá, é isso mesmo, ele bem convicto, né? E aí eu perguntei para ele: me diz uma coisa, mas se eu estou reencarnando para evoluir, você, ela, todo mundo aqui, o mundo com o passar do tempo não tinha que ficar melhor? Ele parou para pensar: mas você acha que o mundo está melhor nos dias de hoje, ou o mundo está se degradando com violência, com imoralidade, com destruição das famílias? Está pior. Pois é, então tem alguma coisa aí que não está fechando, eu disse para ele. Aí eu disse para ele: sabe que eu aprendi na Bíblia algumas coisas diferentes, e eu fui testemunhando da palavra de Deus, e o homem rasgou o coração, abriu o coração, já se mostrou sedento, e ali já pegou meu contato, vou começar a discipular ele online, e depois vou encaminhar ele para uma congregação, lá de Eldorado. Nisso, estava uma senhora, uma velhinha, que é lá da casa geriátrica, que eu acho que é a pessoa mais lúcida lá da casa. Ela é do quarto ao lado do quarto da minha mãe, é a única pessoa que eu consegui até hoje lá conversar, assim, ter uma linha de conversa do começo ao fim, lúcida, clara. E ela estava sentada ouvindo a minha conversa com esse cidadão, e dali um pouquinho ela então começou a me fazer algumas perguntas, e aí eu percebi, ela também estava com fome de Deus, bem velhinha. E eu comecei a conversar com ela, e comecei a falar do amor de Deus, e ela disse assim: mas se Deus é Pai, como você está me dizendo, se Ele nos ama, Ele tinha que nos ensinar o caminho dEle então, como que eu não sei? E aí eu disse para ela: olha como Deus é bom, eu disse para ela, primeiro Ele nos mandou o próprio Filho dEle, Jesus, para nos ensinar o caminho. Além disso, Ele nos deixou a Bíblia, que é a palavra dEle, também para nos ensinar o caminho, mas agora a gente tem que abrir o coração para ir buscar e conhecer. Mas eu quero dizer para você que Deus é tão bom, que Ele me colocou hoje aqui na sua frente, para dizer para você que Ele lhe ama, e Ele lhe quer como filha. E ela começou a desatar num choro, aquele rostinho todo enrugadinho, de idade, pingando as lágrimas. E ela perguntou: mas será que Deus pode me perdoar? Sei eu o que ela tinha de culpa nas suas costas, sabe-se lá o que. E eu pude dizer para ela: hoje o Senhor te diz, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio para te trazer vida, te salvar e te perdoar dos pecados? Eu creio. Então agora você recebe a paz de Deus. Aí acabou. Foi tremendo, um momento maravilhoso. E a minha mãe ali do lado, e eu percebi que a mãe estava orando já, sabe? A minha mãe estava intercedendo ali.
E depois ela assim, meu filho, que maravilhoso, você veio aqui para me visitar e ganhou 2 almas numa sentada só, né? Em 45 minutos. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Você não precisa trazer uma pessoa para o prédio da igreja para pregar a palavra. Você precisa pregar a palavra na fila do banco, na parada do ônibus, dentro do ônibus, para o colega do trabalho, da escola, da faculdade, caminhando pela rua, passando por alguém. Você tem que fazer o que Paulo ensinou a Timóteo: pregue a palavra. Amém? Mas na sequência do texto, vem a parte mais densa desse texto. Ele diz: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Bom ensino. E olha aqui no verso 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. O apóstolo Paulo vai fazer várias advertências contra os falsos mestres. Nós estamos falando de pessoas com alta habilidade de comunicação. Nós estamos falando de pessoas que têm uma capacidade de oratória fantástica, que são carismáticos, altamente convincentes, mas que o que eles ensinam não condiz com a palavra genuína. E aqui está o perigo, aqui está o risco. O que é triste de perceber que nessa advertência do apóstolo Paulo, ele revela o fato de que nesse tempo, e eu creio que nós estamos vivendo este tempo do qual ele estava advertindo, a disposição das pessoas seria exatamente essa, a disposição de buscar aqueles que falam aquilo que eles querem ouvir, buscar ouvir mestres que ensinam conforme o seu desejo pessoal, o seu prazer. Tem gente para ensinar isso? Tem gente para ensinar qualquer coisa que você desejar. E Paulo está dizendo para Timóteo: não negocia isso não, continua ensinando a verdade, continua pregando a verdade. Não vai ser fácil, mas é nossa missão falar sobre isso. No verso 4, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Olha aí, quem fala a verdade corre risco de sofrer. Quem fala o que tem que ser dito incomoda muita gente, sim ou não? Incomoda. Incomoda porque tira as pessoas do seu ponto de conforto. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Pronto. Onde entra a minha advertência para essa noite, para a igreja do Senhor Jesus? Nós precisamos discernir os tempos, irmãos. Isso é uma instrução bíblica de buscar discernir os tempos, discernir os nossos dias. Santo Agostinho já falava lá nos primeiros séculos, ele dizia que se nós não discernirmos o tempo, somos devorados por ele. Se nós não discernirmos o que está acontecendo nos nossos dias, preste atenção nisso. Essa serpente vai te ferir, vai te atacar,
E nós precisamos estar alerta para não sermos pegos de surpresa por desatenção e não sermos feridos e envenenados pela serpente. Nesse exercício de tentar entender o que se passa nos nossos dias, discernindo os nossos dias, nós percebemos um conjunto de transformações, de mudanças que estão ao nosso redor. Primeira coisa que nós observamos é o seguinte: cada vez mais difícil está para os membros de uma igreja, de uma determinada igreja, eu posso citar a nossa como exemplo, cada vez mais difícil entender o que nós somos. Que igreja é essa? Qual é a igreja que nós estamos? Nós somos a Assembleia de Deus? Quadrangular? Metodista? O que nós somos? Nós somos uma igreja batista nacional. Perfeito? Então, já sabiam disso? Tem uma mega placa lá fora, né? Mas a pergunta é, o que isso significa? O que isso te comunica? O que isso representa? O que nos difere? Está cada vez mais difícil estabelecer a compreensão dessas diferenças. Por quê? Porque há tempos atrás, a igreja, ela estava dentro de uma comunidade, ela ficava fechada dentro de uma comunidade, e ela ouvia a voz do seu pastor, e o seu pastor, por ter uma história, eu tenho uma história dentro desta convenção, dessa instituição, o pastor naturalmente comunicava ao rebanho o conjunto doutrinário que ele havia herdado, que ele havia aprendido com seus mestres anteriores. Faz sentido isso para você? E isso naturalmente formava o quê? Uma identidade. A igreja tinha uma identidade muito peculiar, muito própria. E isso é o que acontecia com todas as igrejas. Havia, portanto, uma conexão, uma espécie de uma lealdade doutrinária à sua própria denominação, uma vinculação pessoal profunda, e os membros da igreja não estavam abertos para ideias externas, ok? Isso era uma realidade de alguns anos atrás. Ok. Algo começou a acontecer, nesse processo de comunicação veloz, os membros da igreja começaram então a ter acessos a outras fontes de informação. Até aí tudo bem, não estou dizendo que isso é mal, que isso é pecado, não estou dizendo isso, eu estou apenas fazendo algumas constatações com vocês. E nos últimos anos, numa velocidade muito grande, os membros das igrejas e de todas as igrejas passaram a receber uma avalanche de ideias, de pensamentos, de doutrinas, das mais diversas fontes. E por vezes, muitas dessas fontes, como eu falei anteriormente, pessoas muito hábeis de comunicação, pessoas muito boas na oratória, convincentes, mas rasos no conteúdo, rasos na doutrina bíblica. E aí o que acontece? O povo, acessando essas muitas falas, começa a mesclar essas informações. E sabe o que acontece a partir daí? O que antes se tinha uma identidade de igreja local, essa identidade de igreja local começa a ser corrompida,
fragilizada. Antes, o modo de pensar era unificado. Não, nós aprendemos assim, então é assim. Agora, eu aprendi isso de A, aprendi aquilo de B e aprendi aquilo outro de C. E os indivíduos, as pessoas, os membros individualmente, acabam adotando para si aquilo que eles acham que é melhor para si. Estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Está difícil? Não? Então, qual é o resultado? O que antes havia uma identidade muito clara e definida, quem era batista sabia o que significava ser batista. Quem era metodista sabia o que significava ser metodista. Quem era quadrangular sabia o que significava ser quadrangular. E assim sucessivamente, denominação a denominação. Hoje, o que se tem é uma salada de frutas, só que no meio dessa salada de frutas, tem frutas boas, mas tem frutas estragadas também. Eu não estou aqui rechaçando tudo o que é externo, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu estou afirmando que tem muita coisa que está sendo trazida para o povo de Deus, como sendo algo muito legal, muito bacana, muito moderno, muito atual, e eu posso afirmar que é veneno da serpente. Dentro disso, os comportamentos passaram a mudar. Uma das coisas que veio acontecendo é que as pessoas, os crentes, foram perdendo gradativamente o senso de pertencimento. Sabe o senso de pertencimento? Eu faço parte disso, eu estou conectado a essas pessoas, eu sou vinculado a essa comunidade, a essas famílias, a esses irmãos, eu faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha vida, há ligações profundas. Esse senso de pertencimento foi se fragilizando, porque não existe mais uma identidade sólida. E o que vem acontecendo? Começou a se criar a ideia de que o que basta, o que é essencial é você crer em Deus. E se você crê em Deus, você está em Deus. E você não precisa se vincular, você não precisa estar atrelado a uma, vou colocar aqui entre aspas, a uma instituição religiosa chamada igreja. E aí começaram, irmãos, a sentar a pua em cima da igreja. Quem tem visto isso? Gente que vai para a internet só para falar mal da igreja. Sabe o que eu penso sobre isso? Primeiro, fato. Não existe igreja perfeita. Fato. Se você porventura está aqui, entrando aqui hoje pela primeira vez, e você está numa expectativa de encontrar a plenitude dos céus aqui no nosso meio, você chegou no lugar errado, porque nós somos imperfeitos. Então é fato, a igreja é imperfeita, aonde quer que estejamos, em qualquer parte do planeta, porque ela ainda está numa condição transitória. A igreja não chegou no seu ápice, ela é uma noiva que está sendo preparada, ela não está pronta ainda para o casamento, para as bodas. Agora, o fato de essa igreja não ser perfeita, será que dá o direito de os homens simplesmente esculachar com a noiva? Sabe o que é temerário aqui? É que esses indivíduos, por bater tanto na igreja, e aqui eu estou falando a igreja como um todo, não estou falando da igreja batista nacional, estou falando da igreja de uma forma geral,
De tanto esses indivíduos baterem na igreja, eu pergunto, será que eles não têm nem um pouco de receio que o noivo se incomode com isso? Quem aqui é casado ou noivo? Casado ou noivo? Levante a mão. Você topa alguém chegar e sair detonando com a tua esposa ou com a tua noiva? Você aceita de boa? Não, pode bater nela, não tem problema. Hein? Tu deixa, pastor Edson? Que tal o camarada chegar e começar a esculachar a pastora Marilisa? Está morto, né? Está morto. Não dá. O noivo se incomoda. Só que muitos fracos na fé, muitos que não têm o discernimento, começam a ouvir estas vozes e começam a criar barreiras no seu coração contra a igreja e achar que a igreja é um mal ao invés de ser um bem na terra. Repito, não estou dizendo que não haja problemas, existem. Mas não é simplesmente me ausentando dela. Vocês estão entendendo que essa é uma forma sutil que Satanás está atuando nesta geração para promover um afastamento dos crentes do seu contexto de igreja. A ideia de que eu posso ser crente lá na minha casa, só com a minha família, nunca foi a direção de Deus para a vida do seu povo, nunca. Em Hebreus fala claramente, deixa eu ver o texto aqui para reforçar, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, em outra versão vai falar de nos reunir, como fazem alguns, já era um problema que já estava acontecendo no passado, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Com este decurso desses últimos tempos, nessa perda de identidade, de comunidade, onde os crentes vão se tornando qualquer coisa, e aonde vão escolhendo o que querem ouvir, conforme lhes satisfaz o coração, se encaixa exatamente naquilo que Paulo advertiu a Timóteo. E o que tem sido propagado, irmãos, pela boca de muitos desses falsos mestres da atualidade, é que a palavra trazida por eles não é uma palavra que confronta o pecado, não é uma palavra que incomode o indivíduo a uma mudança de vida, porque a conversão não faz parte da prioridade deles, porque a estratégia é outra, o interesse é outro. A ideia não é que sejam membros do corpo de Cristo firmados na rocha, a ideia é que se tenha uma plateia, a ideia é que se tenha o maior número possível de curtidas, de likes, a ideia é que se mantenha um fluxo bastante grande de visualizações, e com isso gera-se um mercado, um comércio, gera-se renda, são segundos interesses, são homens que têm desviado do caminho milhares e milhares de crentes. No momento que você perde o senso de pertencimento, você se torna vulnerável e uma presa fácil para a serpente. Você precisa congregar, sim, congregar com convicção, congregar com devoção, congregar com intensidade,
congregar com atitude, com entrega, com participação ativa, não como mero assistente, mas um membro de um corpo vivo, onde todos são importantes e necessários. Usava o exemplo hoje pela manhã. Quem aqui tem unha? Alguém tem unha? Ah, ok. Paola, quantas unhas tu tem, Paola? 20, uau, ela tem muitas unhas. 20 unhas. Alguém mais aqui tem 20 unhas? Que bom, vocês têm muitas unhas. Eu machuquei uma aqui, quase perdi uma. Vamos tirar uma fora, Paola? Tem demais, vamos jogar fora uma, pode ser? Não. Alguém está disposto a jogar fora uma unha? Não. Nós não estamos dispostos a abrir mão de nada. Agora, unha é uma coisa assim, extremamente importante para você viver? Não é, mas você cuida dela. As mulheres até investem nas unhas. É ou não é? E pinta, e bota negocinho, e bota umas alongadas, e faz mil... Unha, gente, unha! Está entendendo? Mas isso é para nós percebermos o quanto cada um é representativo, é significativo, é importante. Você não é um resto, você não é uma coisa qualquer solta no planeta, não. Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo, e isso Ele te faz fixado a uma identidade, a uma comunidade que tem gente de carne e osso, não é uma coisa virtual. Deus te chama a se relacionar com o seu próximo, a chorar com quem está chorando, a se alegrar com quem está se alegrando, a meter a mão no bolso e socorrer aquele que está ali ao teu lado quando ele está numa dificuldade, e também ser socorrido quando é você que está passando por uma situação dessas. Isso não acontece no mundo virtual. Isso acontece quando os corações estão ligados e que você está ali, lado a lado. Nessa nova proposta de igreja pós-moderna, essa dinâmica de igreja, tudo é muito veloz, tudo é muito rápido, muito intenso e nada profundo. Não se preocupa com processos, se preocupa com eventos. Tudo o que vale são os mega eventos. Tudo é espetáculo, é show. Tudo precisa ter luz e brilho. Mas se preocupar com os detalhes da formação do caráter do indivíduo, esse é um assunto que não é muito interessante, porque isso faz com que as pessoas não queiram nos ouvir. Nós temos que nos preocupar em falar aquilo que agrada o homem. É uma sociedade hedonista, é uma pregação hedonista, antropocêntrica, são pessoas voltadas para elas mesmas, para suas vaidades, para os seus desejos carnais, materialistas no extremo. É um outro evangelho, não é o evangelho que Paulo diz que era para Timóteo pregar. Por que estamos falando isso hoje aqui, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma linha muito tênue, num limiar. O fato de nós estarmos passando por essa situação nova, e que de fato é prudente que muitos fiquem em casa por uma questão de saúde, por uma questão de vida,
e eu respeito e eu encorajo que façam isso, se cuidem, se preservem. No entanto, muitos que nós amamos estão sendo gradativamente picados pela serpente, e estão se descuidando de uns princípios muito importantes, estão se acostumando com a ideia do não congregar realmente, e de simplesmente ficar acessando os conteúdos que lhe apraz. Ora é do pastor Levi na Batista Nacional, ora é do fulano de tal, ora é do ciclano de tal, ora é do... E ele vai montando. Existem excelentes pregadores, eu reconheço. Existem alguns que ensinam coisas fantásticas, eu reconheço. Que bom que nós temos isso. Mas nem sempre a igreja está apta para discernir o verdadeiro do falso. E muitos, especialmente os mais novos, os mais inexperientes, os que conhecem menos a palavra, muitas vezes acabam sendo contaminados. E esse é um perigo muito grande. Quero deixar aqui esse alerta, para que nós não nos tornemos essa igreja barata no sentido moral, ético e espiritual, mas cara no sentido do bolso das pessoas. Porque o que vale nessa modalidade de nova igreja, numa ideia de modernidade, a experiência da fé, ela não está embasada no sentido da confiança em Deus que guia os meus passos, mesmo com o meu sacrifício, renúncia e entrega. Não. A fé, ela é apenas um instrumento para se obter os seus objetivos pessoais. Ela é instrumental. Essa fé, ela é para ter na mão um recurso divino, quando os recursos humanos não suportam mais. Então você tem um recurso divino para se satisfazer e ter as suas conquistas, dos seus sonhos, porque o que vale são seus sonhos, e uma hipervalorização dos seus sonhos, e mesmo que o seu sonho seja completamente diferente da vontade de Deus para a sua vida. Eu decidi não caminhar nessa direção. Eu não quero ser esse modelo de igreja. Não quero ser. Eu não quero que a nossa identidade seja corrompida como comunidade. Eu não vou abrir mão do princípio de estarmos juntos, de louvarmos a Deus juntos. Não vou abrir mão do princípio de sermos uma família, de cuidarmos uns dos outros, de sentir a dor um do outro, mas também de festejar as vitórias uns dos outros. Não há problema de eu aprender com gente de fora, não há problema, mas os filtros têm que ser passados. Ouvir qualquer coisa, engolir qualquer coisa, vai ser um risco muito grande. Podemos morrer espiritualmente por causa disso. A advertência de Paulo era muito grande, muito precisa, e continua sendo até hoje. Eu não quero que ninguém que seja membro dessa comunidade esteja aqui sem se sentir pertencente a essa família. Está me entendendo? Como é importante você se sentir pertencente a essa família. Essa é minha casa, esses são os meus irmãos,
essa é a minha família. Tem outras igrejas, tem outras congregações, tem outras comunidades, amém, também abençoados, e não há problema com isso, mas Deus me fez nascer nessa, Deus me plantou, tem me plantado neste seio familiar, e aqui eu quero viver com harmonia, com integridade, não sendo um mero espectador. Fazemos parte do todo, do corpo de Cristo, mas estamos alocados aqui. O apóstolo Paulo, para finalizar, em 1 Coríntios 1:10, ele diz: irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês, antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Sabe o que nós precisamos? De uma unidade de pensamento e de propósito. Essa unidade é, antes de tudo, uma unidade doutrinária. Crermos no mesmo evangelho, não num evangelho diferente, e nisso construirmos um mesmo pensamento, um mesmo alvo, um mesmo propósito, e vivermos para esse propósito. Sabe qual é o nosso propósito como igreja? Implantar o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Fazendo discípulos de Jesus, é o nosso propósito. Nós precisamos olhar para a nossa terra, irmãos, como o Espírito Santo tem me falado coisas dessa natureza. Nós precisamos olhar para o nosso redor. Ontem eu conversava com os jovens, aqui na rede de jovens, e eu repito, a rede de jovens está espetacular, maravilhosa. Presença de Deus ontem, um tempo muito precioso. Conversava com os jovens, eu disse, nós temos um bairro aqui do lado, uma comunidade extremamente carente, é só passar o viaduto ali, cruzar os trilhos para lá, é uma carência de tudo, irmãos, uma pobreza bastante significativa. E a pergunta que eu faço é: nós aqui como igreja, como comunidade, o que fazemos de diferença na vida deles que são nossos vizinhos? Nada. Nós colocamos uma bela placa aqui na frente e esperamos, vocês querem, vocês venham. Nada contra a placa, eu acho que ela era necessária para nos identificar na geografia, mas eu não deposito nenhuma gota de esperança que a placa vai fazer o meu papel e o seu papel de pregar o evangelho. Nada. Nós nos acostumamos a vir, receber uma boa palavra, um culto especial, um louvor maravilhoso, ter o nosso momento de oração, e quando se faz alguma campanha, como foi feito ontem, maravilhosa, e arrecadamos muitas cestas básicas, e beleza, é isso aí. Eu vou dizer, não é isso, irmãos. Nós estamos longe, bem longe do nosso propósito, bem longe. Nós precisamos entrar nessas comunidades e não chegar lá e simplesmente largar uma palavra, Deus te ama, Jesus quer te salvar e vem para a igreja. Não é isso. Nós precisamos ser agentes de transformação da realidade dessas pessoas. Há um universo de carências ali, e a resposta está aqui.
Ali tem crianças que precisam de reforço na educação, e nós temos quantos professores aqui? Ali tem jovens que estão ali se drogando porque não tem uma perspectiva de futuro, de vida, e nós temos aqui profissionais que poderiam ensinar profissões a eles. Nós temos as mais diversas demandas, e nós aqui temos condições de atender boa parte dessas demandas, mas nós não nos incomodamos com isso. É cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas. Temos nos tornado tão mesquinhos e egoístas, que tudo que nós buscamos é uma palavra para resolver os nossos dramas pessoais. Tomara que o pastor fale hoje alguma coisa que mude mais o meu casamento, mude o meu marido, mude a minha mulher, o meu filho, que ele traga alguma coisa para que eu seja abençoado. E aí tem uma missão a ser cumprida. Tem algo muito grande a ser feito e nós não estamos fazendo. É esse evangelho que nós abandonamos e que precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar à essência, à prática das primeiras obras da igreja. Nós precisamos ir à rua, e nas casas e nas esquinas, e permitir que Deus nos use, e vamos então ser unidos de propósito, e o mundo vai ser diferente. Se o mundo não for diferente, pelo menos nosso bairro vai, a vida daquelas pessoas vai ser diferente. Mas o que nós vamos nos apegar? Vamos nos apegar a esse evangelho que tem sido trazido nessa ideia tão oba-oba? Ou nós vamos dar um passo para trás, recuperar e fortalecer a nossa identidade como igreja e nos entregar ao propósito da missão? Qual é a sua escolha?